O ano de 2024 começou marcado por uma tragédia. A artista venezuelana Julieta Hernández, dada como desaparecida no dia 23 de dezembro de 2023, foi encontrada morta no dia 5 de janeiro deste ano. No dia 12 de janeiro, um incêndio destruiu pelo menos 11 casas de madeira localizadas no Beco Nonato, bairro Praça 14, na zona sul da capital amazonense. O cenário era de desespero. 8 dias após o incêndio ocorrido na Praça 14, mais um sinistro devastador foi registrado. 30 casas pegaram fogo na comunidade do Céu, no bairro Centro, também na zona sul de Manaus. Janeiro também foi marcado por uma notícia boa que fez o amazonense vibrar. A de que a cunhaporanga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, estava concorrendo a uma vaga na casa mais vigiada do Brasil. Isabelle foi anunciada como possível concorrente, venceu a votação que a levou para dentro do reality e encheu o Amazonas de orgulho. Isabelle foi a única mulher a chegar na final do BBB. A Cunhã ficou em terceiro lugar e flechou vários corações ao redor do Brasil. No mês de fevereiro de 2024, no estado do Amazonas, a morte de Vitinho Céu. Uma possível briga entre Vitinho Céu e o filho do líder máximo da facção criminosa Comando Vermelho, Gelson Carnaúba, conhecido como Mano C, teria resultado neste terrível assassinato. E também, a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Lins, compareceu à sede da Polícia Federal para depor sobre as agressões que alega ter sofrido pelo conselheiro Ari Motinho, minutos antes da votação para a escolha da presidência da casa. Perda na comunicação. O estado do Amazonas perdeu um dos seus grandes comunicadores e guerreiros na segurança pública. O empresário e militar de carreira, Sargento Adiel Cardoso. Ele faleceu aos 52 anos de idade, após uma árdua batalha pela vida. Março foi o mês da incendiária do Vieira Alves. Quem lembra do caso da estudante Hilda Lavinha, que após saber que seu noivo estava com a ex, comprou um galão de gasolina e tocou fogo no seu companheiro em frente a um bar de Manaus. Desde então, ela segue presa pelo crime. Outro caso que repercutiu bastante em março deste ano e que o criminoso segue preso é do militar que assassinou 2 prostitutas em Manaus e pretendia matar mais. Considerado um serial killer, Max Oliveira, de 21 anos, tinha ódio de mulheres e matou 2 jovens a sangue frio. Mês de abril começou com um caso que chocou o Brasil. Uma mulher levou um idoso morto a uma agência bancária para tentar fazer um empréstimo de R$17 mil. O atendente desconfiou e acionou a polícia. Outro caso que causou revolta foi a morte por espancamento do pequeno Isaac Emanuel, de 4 anos. A mãe e a companheira foram presas. Tivemos Manauara no top 3 do Big Brother Brasil. A cunhaporanga do Boi Garantido acabou ficando na 3ª colocação do BBB e representou o Amazonas. O mês de maio foi marcado por um caso que repercutiu não só no Amazonas, mas no Brasil inteiro. Dídia Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, morreu de overdose em um cenário que remetia a uma seita religiosa com o uso de ketamina. Além disso, o meio político amazonense também entrou em luto. O ex-deputado federal Arthur Bisneto, de 44 anos, foi encontrado morto dentro da sua própria casa em um condomínio na Ponta Negra. Outro crime bárbaro que causou revolta na sociedade manauara foi o caso dos carimbadores. Rodrigo Santos e Vitor Hugo foram acusados de terem contaminado propositalmente pessoas com o vírus HIV em Manaus. O casal tinha como alvo crianças. Junho em Manaus começou com o empoderamento feminino. O evento de cabeça erguida da virada feminina do Amazonas, idealizado por Sileide Mussalem, reuniu mais de 500 mulheres. O mês também foi marcado por inúmeros acidentes fatais, mas nenhum deles causou tanta comoção quanto a morte da estudante venezuelana de 14 anos, Lorena Figueroa Soares. Sou do boi caprichoso, sou a força do povo. Julho começou bem, pelo menos para a nação azul e branca.
O Boi Bumbá Caprichoso foi o grande ganhador da 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins. O Caprichoso se consagrou tricampeão no dia 1º de julho. Neste ano, o festival injetou mais de 180 milhões de reais na economia do município. O 7º mês do ano também foi marcado por um atentado contra Donald Trump. No dia 3 de julho, Trump realizava um comício eleitoral em Berkeley, na Pensilvânia, quando foi alvejado a tiros. Um dos disparos atingiu a orelha de Trump. Ele precisou ser retirado do local às pressas, recebeu atendimento médico e se recuperou rapidamente. Em julho também tivemos o início das Olimpíadas, que inclusive causou polêmica. Durante a cerimônia que dava abertura às competições em Paris, no dia 26, uma cena inusitada dividiu opiniões na internet. Diversas drag queens estavam posicionadas em uma mesa, fazendo referência ao quadro bíblico A Última Ceia. Isso deu o que falar e foi interpretado como uma afronta ao cristianismo. No final das Olimpíadas, o Brasil saiu com 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 9 de bronze. Continue ligado na retrospectiva do CM7 Brasil. No mês de agosto de 2024, um caso assustador. Caso Babá. Giovana Costa Martins, de apenas 20 anos de idade. Ela foi encontrada morta no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. E a principal suspeita deste crime foi a própria patroa. Em uma entrevista exclusiva ao programa CM7 no ar, o deputado federal Nicolas Ferreira expressou sua indignação com a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, que ordenou a suspensão da rede social X, o antigo Twitter, em todo o território brasileiro. Em setembro, uma tragédia abalou Manaus. Um carro foi esmagado por uma carreta nas proximidades do Porto de Ibatão e matou um trabalhador na hora. Mas nem só de tragédia foi este mês. Manaus entrou em setembro com tudo, com diversas atrações gratuitas no festival Passo a Passo, que incluiu uma apresentação inesquecível de Alok. E esse mês também rendeu muitos memes. A cadeirada do Datena, que show da Xuxa é esse, e a prisão de Deolane Bezerra também renderam várias risadas nas redes sociais. O mês de outubro foi marcado por catástrofes naturais a nível regional e internacional. Em Manacapuru, o porto de Terra Preta passou pelo fenômeno terras caídas. Infelizmente, uma criança foi soterrada. Na Flórida, o furacão Milton, considerado extremamente perigoso, chegou a marcar ventos de até 205 km por hora, deixando um rastro de destruição e vítimas. Vamos falar de entretenimento? Tivemos Patrícia Teló no Rancho Maia, ela que com muito carisma conquistou muitas pessoas com seu jeito patixa de ser. E finalizando o mês, tivemos a reeleição de Davi Almeida no segundo turno. Novembro, mês de eleições nos Estados Unidos, com Donald Trump garantindo vitória e voltando à presidência. Para muitos, a eleição de Trump representa um novo despertar no conservadorismo da América. Mas quem roubou mesmo os holofotes em novembro foi o presidente dos Estados Unidos, ainda em exercício, Joe Biden, durante sua visita à capital amazonense. E nos casos de polícia, veio à tona um novo desdobramento do caso Flávio, engenheiro assassinado em 2019. Mike Parede, envolvido na morte do engenheiro, foi preso acusado de matar o sargento Eliseu da Paz. Ambos eram réus do caso Flávio. O julgamento estava previsto para 2025 e a suspeita é de que Mike teria matado Eliseu por medo de que ele revelasse algo. O mês de dezembro em Manaus começou com violência no trânsito. O sambista Paulo Onça foi brutalmente espancado após ultrapassar um sinal fechado e ocasionar um acidente. Voltando à capital amazonense, no fim de semana, enquanto todos faziam suas compras de Natal, a loja Vivara no Manauara Shopping foi assaltada e bandidos trocaram tiros com os seguranças. O caos na saúde pública chegou a um nível crítico, com denúncias e irregularidades na direção do Hospital 28 de Agosto. Ainda estamos no final de dezembro, mas os acontecimentos já marcaram profundamente a história neste final de ano de 2024. O CM7 Brasil esteve presente em cada momento, trazendo informações precisas e reportagens impactantes. Em 2025, nosso compromisso permanece inabalável. Seguir na linha de frente do jornalismo de excelência e sempre próximos da população. Nosso trabalho não seria possível sem a sua parceria, sem a sua voz e a sua denúncia. Que Deus abençoe a cada um e a cada família. Um excelente ano novo.